Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todas as equipes do futebol do Brasil, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre a proposta da FIFA de que tenhamos um Mundial, uma Copa do Mundo a cada 2 anos. É isso mesmo, uma Copa do Mundo a cada 2 anos. Vamos falar sobre isso, de que maneira isso pode ser positivo para o seu clube do coração, de que maneira isso possa ser prejudicial para o clube que você ama, meus amigos e minhas amigas. De que forma isso vai mexer com o calendário, de que forma isso vai ser positivo ou não para o próprio desenvolvimento do futebol ao redor do planeta. Antes disso, eu gostaria de pedir a você que não conhece o OneFootball, para você usar o link que está na descrição dessa live e baixar o OneFootball, gente, que é o melhor aplicativo de futebol no planeta Terra. O OneFootball te dá um minuto a minuto das partidas de maneira brilhante. O OneFootball também é interessante, porque você pode acompanhar as informações sobre os principais clubes, competições ao redor do planeta, todo dia, ali na tela do seu celular. O OneFootball também te dá o minuto a minuto das partidas, eu acho isso muito bacana, mas também as estatísticas que explicam derrotas e vitórias da sua equipe. O OneFootball também te dá a Bundesliga, que é a primeira divisão da Alemanha, a Bundesliga 2, que é a segunda divisão da Alemanha, completamente de graça e ao vivo, tudo na tela do seu celular. Se você ainda não baixou o OneFootball, use o link que está na descrição desta live e também você pode encostar o celular no QR Code aqui em cima e baixar o OneFootball, meus amigos e minhas amigas. Vamos então agora pautar esta proposta da FIFA, né, de que tenhamos uma Copa do Mundo a cada 2 anos. Quando a gente fala Copa do Mundo a cada 2 anos, evidentemente, para ficar mais complicado, para a gente entender um pouco melhor o que significa isso, estamos falando de uma Copa do Mundo, um ano sim e um ano não. Um ano vai ter Copa do Mundo, o outro não tem, já no outro volta uma Copa do Mundo. Para algumas pessoas isso pode ser interessante, mas talvez isso coloque muitos problemas para o clube, para o seu clube de coração, enfim, e talvez tampouco ajude no desenvolvimento do futebol. Há questões implicadas aí e vamos falar sobre elas. Por exemplo, de onde vem essa ideia? Quem foi o pai dessa criança? Vamos lá. Quem inventou essa ideia foi justamente alguém que foi alçado ao cargo de chefe de desenvolvimento do futebol pelo planeta. Arsène Wenger. Arsène Wenger foi aquele técnico histórico do Arsenal, muito importante para a história do Arsenal. Fez do Arsenal uma equipe de futebol brilhante, só que depois, nos últimos anos que ele esteve no comando do Arsenal, ele foi tão lamentável como aquele Arsenal também era. O Arsenal do Wenger era uma espécie de cavalo paraguaio refugador. Né? Era uma coisa feia de se ver. Né? Aquele time que queria ter um comportamento ofensivo, mas que não tinha ideias para sustentar um jogo ofensivo. Né? Então o Wenger ele fracassou nos últimos anos sob o comando do Arsenal. Já com certa idade, ele resolve se aposentar, então aparece o Infantino da FIFA e resolve atribuir para o Wenger esse cargo de chefe de desenvolvimento do futebol ao longo do planeta Terra. E qual foi a ideia do gênio Wenger? Agora em setembro mesmo, ele foi alçado ao cargo, agora em setembro, qual foi a primeira ideia dele no novo cargo? Uma Copa do Mundo a cada 2 anos. É curioso isso porque quando era técnico, o Wenger era daquele tipo de treinador também que, como muitos outros, reclamava da ausência dos seus jogadores. É muito curioso quando um ex-jogador de futebol, ele deixa de ser jogador de futebol, ele vira dirigente, ele praticamente passa, como se ele esquecesse o que era a realidade do jogador de futebol. Ou mesmo se aplica também aos dirigentes, né? A jogadores de futebol que viram dirigentes, Raí, no São Paulo, né? Platini também, que virou dirigente da UEFA e assim por diante. Ao redor do planeta isso vem acontecendo muito. O Wenger era técnico do Arsenal, daquele tipo que tinha muita personalidade, que brigaria muito por algo dessa natureza, que certamente afetaria os interesses dele como técnico do Arsenal, afetaria também os interesses do Arsenal. Só que quando ele vira dirigente da FIFA, é como se ele esquecesse tudo isso, é como se ele esquecesse completamente, né, o interesse dos clubes de futebol ao longo do mundo, né, gente? É como se não desse a menor importância para isso. O que importa mesmo são os interesses da entidade. E as federações, como FIFA, também a UEFA e outras, elas cada vez mais querem se apoderar do futebol. Elas querem, na verdade, cada vez mais abocanhar dinheiro no futebol. E é por causa disso que elas estão cada vez mais entrando em guerra com os clubes ao redor do mundo. Porque querem cada vez mais competições. E essas competições, evidentemente, elas machucam bastante o calendário, e ao machucar o calendário, pressionar o calendário, quem paga são os clubes de futebol, que são aquelas entidades que pagam o salário dos seus jogadores. E além dos clubes, evidentemente, os próprios profissionais do futebol acabam pagando demais, porque eles são submetidos a calendários cada vez mais terríveis, né, que ocasionam lesões e obrigam o jogador, em alguns casos, até mesmo a encerrar a carreira antes do tempo. Tudo isso pode acontecer com essa pressão cada vez maior para que tenhamos cada vez mais competições ao redor do planeta. Então o que ocorre, na verdade, é que
agora temos essa proposta aí, e é possível que ela passe, é possível que ela vá adiante. Na verdade, para que ela vá adiante, é necessário, por exemplo, a aprovação de todas as federações ao redor do planeta. Isso é possível? Isso, infelizmente, é possível. Ou, felizmente, para quem gosta da ideia, felizmente ou infelizmente, é possível. Por que é possível? Porque aqui na América do Sul, né, a Conmebol cada vez mais se associa, do ponto de vista ideológico, à UEFA, né? As ações que a UEFA vem tomando ao longo dos tempos também são ações parecidas que a Conmebol vem tomando. Então, por exemplo, algumas regras, por exemplo, final única e outras decisões tomadas pela UEFA vêm sendo copiadas também pela Conmebol. Então a Conmebol vem se identificando muito com a UEFA, né? O presidente da Conmebol parece que está bastante ali interessado em europeizar o futebol aqui na América do Sul. Né? Então várias questões aí que são novas, né? Várias ações novas, que acontecem aqui na América do Sul, aqui na Conmebol, são copiadas lá da UEFA. Há uma identificação entre UEFA e Conmebol. Neste momento, por exemplo, a UEFA parece discordar desse Mundial da FIFA a cada 2 anos. A UEFA parece que não quer, por exemplo, que tenha uma Copa do Mundo a cada 2 anos. E nesse sentido, a UEFA teria também o apoio da Conmebol, que são muito, muito próximos. Mas a CONCACAF, por exemplo, não é próxima da UEFA. A CONCACAF não é próxima da UEFA, a Federação Asiática não é próxima da UEFA, por exemplo. A gente teria, por exemplo, aqui algo como 65 votos entre a Conmebol e também a UEFA. Só na Ásia tem alguma coisa em torno de 55 votos. Só a Ásia, por exemplo, já quase empataria, por exemplo, com a Conmebol e também a Europa. E uma federação, em geral, ela vota em bloco, porque todos os países, não tem país que vota diferente. Em geral, eles votam a pedido, por exemplo, eles votam como quer, né, a federação, né, a confederação, por exemplo. Então, a Conmebol, cada federação, por exemplo, a Federação Brasileira, por exemplo, a Federação Paraguaia, a Federação Argentina de Futebol, eles vão votar conforme conforme desejar a Conmebol. A Federação da Coreia, a Federação do Vietnã, a Federação de Singapura vão votar conforme desejo da Confederação Asiática de Futebol. A mesma coisa serve para a CONCACAF, por exemplo. Países como Santa Lúcia, Santa Lúcia. Países como Suriname, países como Trindade e Tobago têm o mesmo um voto que tem o Brasil. O mesmo um voto que tem a Argentina. Então, na verdade, em parte, a UEFA vem gerando, a FIFA vem gerando uma dependência cada vez maior das confederações em relação a ela, a FIFA. As confederações vêm gerando também, ao longo do tempo, um maior domínio, né? Um domínio cada vez maior das federações, né? E as federações vêm exercendo um domínio cada vez maior sobre os clubes de futebol. Então, em geral, né, quando a gente pensa todos esses votos, a FIFA conseguiria ganhar de sobra, mas de longe, com muita facilidade, essa disputa aí para que a Copa do Mundo acontecesse a cada 2 anos. O único empecilho, no caso, para que isso não acontecesse, viria dos clubes grandes do futebol mundial, como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, United, Juventus, Bayern, enfim, todos os clubes grandes do futebol mundial. Sobretudo, quando a gente fala mundial, a gente está falando da Europa. Para vocês terem uma ideia de como eles pensam o mundo a partir da Europa, por exemplo, o Wenger, ele tem essa conversa com o Infantino, né, e a partir daí surge essa ideia, por exemplo, de que a Copa do Mundo aconteça a cada 2 anos. Ninguém chamou, por exemplo, para essa conversa os presidentes das federações aqui de Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, ou de outras federações ao redor do mundo, ou de confederações também. Foi só uma conversa entre o Wenger e também o presidente da FIFA, o Infantino. Em geral, quando alguma coisa de novo vai acontecer, eles debatem entre eles ali na Europa e a gente fica fora dessas discussões. Só que na hora de votar, a gente vota conforme interesse de um ou de outro. Não temos muita independência. E no caso, aqui a Conmebol tende a copiar a UEFA em todos os sentidos também. Agora, o fato é que a FIFA conseguiria certamente aprovar essa Copa do Mundo a cada 2 anos, e no que isso poderia ser ruim para o futebol do seu clube do coração. No passado, quando a Copa do Mundo acontecia a cada 4 anos, ainda acontece a cada 4 anos, mas bem no passado, quando havia uma Copa do Mundo, era uma grande festa aqui no país, como em outros lugares também da América do Sul e do mundo. Né? Então as ruas eram pintadas porque a seleção brasileira iria representar o nosso povo no principal torneio de futebol. Né? As ruas também eram enfeitadas com bandeirinhas, né?
um grande apelo, na verdade, à seleção brasileira disputando a Copa do Mundo. A Copa do Mundo era um espetáculo à parte, um espetáculo realmente gigantesco, muito interessante, e ainda é o principal espetáculo esportivo do planeta Terra. Aquele que tem mais audiência ainda é a Copa do Mundo. Será que vai continuar desse jeito, caso seja a cada 2 anos? Agora pensemos, hoje em dia, os clubes já estão brigando cada vez mais nos bastidores, ou em público mesmo, com as federações para não liberar seus jogadores. Porque os clubes estão pagando cada vez mais para os jogadores, e aí estão perdendo esses jogadores para os jogos das suas seleções, alguns voltam inclusive lesionados. Isso também, esses jogos das eliminatórias pressionam muito os calendários. Uma Copa do Mundo não se faz num único país, uma Copa do Mundo se faz também em vários lugares através das eliminatórias. A FIFA, inclusive, tem ideia de pressionar para que mesmo jogos das eliminatórias ocorram cada vez mais em cenários tais, em cenários de acordo, por exemplo, com os interesses da FIFA. Pensemos, por exemplo, quando há uma Copa do Mundo num país sede, este país sede tem que submeter a inúmeras regras ditadas pela FIFA, que praticamente vira quase um co-administrador do próprio país. Então existe o tal do estádio padrão FIFA. Pode haver um grande estádio aqui no Brasil, mas não, tem que ser um estádio padrão FIFA. Então, por exemplo, quando teve a Copa do Mundo no Brasil, o Morumbi não servia, tinha que ser um estádio novo em São Paulo. Porque a FIFA exige que o estádio seja praticamente construído, do nada, do zero. Em geral, são obras muito caras, e obras muito caras, sabemos que quanto mais uma obra é cara, mais existe possibilidade de lavagem de dinheiro, inclusive, através dessa obra. Quanto mais a obra é faraônica, mais se lava dinheiro nesta obra. Não é à toa, por exemplo, que muitos países que estão em dificuldade não têm como bancar a construção de novos estádios. Não é à toa que a Copa do Mundo está saindo dos cenários mais tradicionais de futebol e indo para cenários cada vez mais estranhos, como a Rússia, que é um país importante, tem uma federação importante, mas é um país ainda muito pequeno no cenário do futebol mundial. E o que dirá, por exemplo, do Catar, que é um país ridículo, e que vai ter uma Copa do Mundo. Há 30, 40, 50 anos atrás, jamais alguém imaginou que o Catar poderia sediar uma Copa do Mundo. E o Catar vai sediar a Copa do Mundo de 2022. Cada vez mais, essas Copas poderão ir para esses lugares estranhos, digamos assim, do ponto de vista do acesso dos seus países ao triunfo no futebol. Além de cobrar, por exemplo, estádios FIFA e uma série de outras coisas, cada vez mais a FIFA tem ideia, inclusive, de fazer cobrança sobre simplesmente sobre os jogos das eliminatórias, porque a FIFA considera que isso já é só a Copa do Mundo, e na verdade. Então a coisa está cada vez mais complicada. Então veja só, o que seria uma Copa do Mundo a cada 2 anos? Seria, por exemplo, as mesmas eliminatórias poderiam acontecer do mesmo jeito, e é claro que elas não vão mudar, porque também é interessante para a Conmebol, também é interessante para a CBF, que tenha esse modelo de jogos, muitos jogos, porque aí eles ganham dinheiro. A grande preocupação sempre é dinheiro, e essa ganância por dinheiro está, na prática, destruindo o futebol. Então, por exemplo, se você, por exemplo, cria uma Copa do Mundo a cada 2 anos, então as eliminatórias vão achatar cada vez mais o calendário, vão pressionar o calendário, para que aconteça, e aí você vai prejudicar evidentemente os clubes. Você pode, por exemplo, perder muitos jogadores por lesão, porque o calendário vai obrigar esses jogadores a jogar nos seus clubes e também nas eliminatórias. Então hoje, por exemplo, a gente tem um jogo do Brasil, numa data FIFA, a gente volta a ter jogo do Brasil a cada 3 meses, numa Copa do Mundo a cada 2 anos. Isso poderia ser muito mais radical, muito mais complicado. E quem continuaria pagando o salário dos jogadores seria o seu clube de coração, seriam os clubes ao redor do planeta. Então isso realmente é uma coisa realmente bem complicada, é uma coisa que pode problematizar, pode gerar problemas mesmo, seríssimos para o futebol. Mas a FIFA não quer saber disso. A FIFA, na verdade, tem aí um problema com a UEFA, e a UEFA, que está tentando resistir a a disputa na Copa do Mundo a cada 2 anos, é também uma entidade que não tem a menor moral, não tem a menor decência para propor alguma coisa, não tem a menor decência, inclusive, para bancar uma briga com a FIFA, porque eles são tudo farinha do mesmo saco. A UEFA, por exemplo, vive problemas com os próprios clubes europeus que querem, por exemplo, se libertar do seu jugo bastante autoritário. A UEFA também quer cada vez mais competições, as suas competições. Na verdade, o que a UEFA quer? A UEFA quer, ela não quer bancar essa competição a cada 2 anos, mas também, ao mesmo tempo, a UEFA vem pressionando também os clubes de futebol para a realização de certos torneios, e também para outras competições das seleções europeias. Hoje a gente tem, por exemplo, a Nations League, que é uma outra competição que, além, por exemplo, de existir antes, a própria Copa Europa de seleções, agora a gente tem a Nations League também. Ou seja, a UEFA tenta, na verdade, brigar com a FIFA porque ela quer o seu espaço. Não é em defesa do clube de futebol, não é em defesa do futebol, não é em defesa dos profissionais do futebol. A UEFA, simplesmente, ela quer abocanhar o melhor mercado possível, ela quer um lucro para ela. E a FIFA está brigando com a UEFA porque a FIFA quer um lucro que pode ser da UEFA. E assim ao redor do mundo também.
Então, na verdade, uma competição dessa pode realmente atrapalhar demais, muito, o seu clube do coração. Pode afetar cada vez mais o calendário. E, na minha opinião, também a Copa do Mundo pode perder um pouco de interesse, porque uma Copa do Mundo a cada 4 anos, até em função de ser algo muito raro, também gera um interesse muito maior dos torcedores. Mas uma Copa do Mundo, quanto mais ela ficar comum, menos interessante ela pode ser. Olha só o exemplo da Copa América, que na prática tem acontecido quase a cada ano. A Copa América, nos dias de hoje, é um torneio muito sem graça, em função de que é realizada quase sempre. É quase sempre e não dá muito gosto mais de ver. No passado, era muito interessante a gente ver um jogo do Brasil contra o Chile, né, contra o Uruguai, contra o Argentina, contra o Paraguai, mesmo contra o Venezuela e o Peru. Né? Hoje em dia, já não chama tanta atenção, porque é algo que acontece quase sempre. Entende? Então, este é o risco também da Copa do Mundo, de perder muito interesse caso ele aconteça a cada 2 anos. Mas infelizmente, tudo leva a crer que se não forem por clubes muito fortes na Europa, como Real Madrid, Barcelona, Juventus e esses gigantes europeus, se não forem por eles, provavelmente a FIFA vai conseguir sim criar uma Copa do Mundo a cada 2 anos. E o pai da criança quem é? Arsène Wenger, o decadente Arsène Wenger. Um decadente Arsène Wenger, que assim que chegou no cargo já inventou essa história ridícula de Copa do Mundo a cada 2 anos, que vai sim prejudicar demais o futebol ao redor do mundo e vai prejudicar provavelmente muito o seu clube do coração. É isso.